Nosso Deus e nosso Pai, chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra. Ó Deus, quão pequeno é o homem para achar que pode fazer a obra de Deus. A pregação é uma loucura aos olhos humanos, mas quando o Espírito Santo prega, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu clamo, por isso eu suplico, por isso eu imploro. Ó Santo Espírito, ó representante de Jesus Cristo aqui na terra, ó último elo entre Deus e o homem, ó verdadeiro pontífice, por favor, prega para nós, fala para nós. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história de Daniel capítulo 3. Leia comigo apenas o verso 15, 16, 17 e 18. Daniel 3, 15, 16, 17 e 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Ananias, Misael e Azarias, vulgarmente conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sábado que vem eu vou pregar o capítulo 1, porque deveríamos usar o nome judeus e não os nomes pagãos. Então responderam Ananias, Misael e Azarias ao rei: ó Nabucodonosor, nós não estamos indecisos. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo uma coisa, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Muito bem. Eu concordo parcialmente com uma ideia que os teólogos criaram, que Daniel é dividido em duas partes, a parte histórica e a parte profética. Irmãos, Daniel é um livro profético, não é um livro histórico. Para mim, as histórias de Daniel são histórias proféticas, e elas têm um paralelo no tempo do fim, e vão se cumprir. Você acha, irmãos, que capítulo 3 de Daniel está ali para contar a história de 3 meninos que rejeitaram, adoraram a uma imagem falsa e foram lançados na fornalha ardente para nos dar uma lição? Jesus anda com você no meio do fogo, isso é verdade? É só para isso? Não. Você verá nessa manhã que as histórias de Daniel são histórias proféticas, bem como as suas profecias a partir do capítulo 7. Os primeiros 6 capítulos históricos são histórias proféticas, e eu vou pregar para vocês essa série Histórias Proféticas de Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, a primeira história profética. Guarde bem isso. Daniel é um livro profético, não é um livro histórico. Esse negócio de dividir Daniel em duas partes, eu não sei quem inventou isso, eu mais ou menos que concordo, mas eu acho que tudo ali é profecia, inclusive as histórias, e você vai entender isso. No capítulo 2, Deus deu para Nabucodonosor um sonho, ele esqueceu e veio a interpretação. No sonho real de Deus, havia então uma estátua real, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas, um longo império de ferro, e os dedos e artelhos em parte de barro, em parte de ferro. Isso é profecia, isso não é historinha. Isso era verdade. Agora no capítulo 3, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, resolveu pegar o que era real, uma imagem real,
uma história real, um sonho real, e fazer uma representação. Então, ao invés de usar a palavra imagem, eu vou usar uma representação. Irmãos, o que é uma imagem? Eikon. Eikon é uma representação. Por exemplo, você pega uma paisagem real e faz um quadro. Aquilo é uma imagem, é uma representação. Eu gosto de cavalo, esses dias me deram uma imagem de 2 cavalos. Pegaram 2 cavalos, olharam para os cavalos e fizeram uma pintura. Então, Nabucodonosor resolveu fazer uma imagem, uma representação, como era o rei da Babilônia, contrário ao original. E ele manda fazer uma estátua toda de ouro. A Babilônia sempre usou o sistema sexagesimal. Sistema de 60. 60, o número 6 ou 60. Um côvado babilônico tem 60 centímetros. Essa imagem tem, segundo o pastor Mark Finney, a altura de 36 metros de altura por 3,6 de base. Esses 36 metros já conta o pedestal. Mais ou menos 10 a 11 andares. Isso, irmãos, numa cidade, você olha um prédio de 10 andares, está tudo certo. Mas imagine no deserto, uma estátua de 36 metros de altura, e aí o rei manda chamar todos os governadores das províncias. Primeiro vieram os sátrapas. As satrapias eram as províncias maiores. A palavra sátrapa pode ser traduzida por príncipe. Então os príncipes, depois os governadores, os prefeitos, aí veio o pessoal do serviço militar, a aeronáutica, a marinha e exército, todos os oficiais da área militar, reuniu todo o povo numa grande campina, milhares, talvez milhões de pessoas, e disse assim: Deus falou de uma estátua com vários metais, mas eu vou contra o que Deus falou, porque eu sou o rei da Babilônia, e o meu ouro jamais passará. E então, quando vocês ouvirem a banda da Babilônia tocarem, todos devem se ajoelhar e adorar a estátua que representa a mim e o meu reino. Daniel tinha impressionado Nabucodonosor. Por um tempo ele assentou a mensagem, mas depois ele retrocedeu. Ele foi convencido, mas não convertido. A sua conversão está no capítulo 4. Nabucodonosor estará no céu. Ele se converteu. Ele estava apenas convencido. E então chegaram os fofoqueiros e disseram para Nabucodonosor que tinham inveja porque eles tinham sido promovidos. Eram da mesma classe de oficiais. Ó rei, tem um judeuzinho aí que não estão disposto a te adorar não. Aí o Nabucodonosor fez um ato inteligente. Ele foi conversar para ver se era verdade, porque ele respeitava aqueles garotos, aqueles meninos. É verdade que vocês não vão me adorar? E eles disseram: rei, nós não estamos indecisos. O senhor ainda veio perguntar para a gente? Irmãos, aqui é uma tremenda lição que a gente vai aprender. Algumas coisas em nossa vida, irmãos, têm que estar completamente definidas. Completamente definidas. Com o pecado eu não terei contato. Não adianta vir uma mulher me assediar, não adianta alguém querer me levar para roubar alguém, não adianta me estimular à mentira, ao engano, à imundícia. Não, isso já está definido, eu sou de Jesus e pronto. Nós não vamos fazer isso. Aí você conhece a história, ele manda acender a fornalha para intimidar 7 vezes mais, e aqueles oficiais, ele fica irado, você vai ver que tudo isso se repete, ele fica irado, e quem está irado é o diabo, cheio de fúria, e aqueles homens que jogam Ananias, Misael e Azarias na fornalha morrem, mas de repente Deus entra em cena. E o Nabucodonosor, segundo Ellen White, tinha o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus.
e apenas as amarras, as cordas foram queimadas. E Deus foi exaltado. E aquilo fez parte do processo para a conversão de Nabucodonosor. Irmãos, por que essa história ela é profética? Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, algumas lições. Deus não quer que você conheça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Conhecer na Bíblia é experimentar. Conhecer na Bíblia é praticar. Algumas traduções, quando falam da coabitação entre um homem e uma mulher, de um relacionamento sexual conjugal, diz assim: fulano conheceu fulana, teve relações sexuais com ela, praticou relações sexuais. Conhecimento de Deus e das coisas de Deus não passa pela mente apenas, entra pela mente, mas passa por uma experiência interna, onde você vive na prática com as suas mãos. E é isso que esses jovens tinham. Eu vou citar, depois você pode estudar em casa. Quando você pega Daniel 3 e Apocalipse 13, você vai encontrar os mesmos elementos que se repetirão no fim da história. Nós vamos ver agora como Daniel 3 e Apocalipse 13 têm o seu cumprimento paralelo. Por exemplo, em Daniel 3, do verso 5, diz assim: no final: e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Deus tem uma verdade real, crua, imutável, a perpetuidade da sua lei, a santidade do sábado, a volta de Jesus, a doutrina da salvação que Deus revelou ao homem. Irmãos, então a história é assim: Deus revela uma coisa, mas o homem faz uma imitação, uma representação, uma imagem, uma cópia, uma contrafação daquilo que é verdadeiro. Então nós temos uma imagem falsa em contrafação com a estátua verdadeira, que está em Daniel capítulo 2. Segundo o pastor Mark Finley, essa história real é uma miniatura, uma maquete de Apocalipse 13. Portanto, uma história profética para nos inspirar a ter fé nas provações que nos desafiam a obedecer a Deus ou aos homens. A história se repetirá. O poder político e militar de Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 11, os Estados Unidos da América farão uso do poder estatal para apoiar uma instituição religiosa de Apocalipse 13, 1 a 11, 1 a 10, melhor dizendo, que é uma representação, uma imagem, uma imitação da verdade, uma falsa representação do Deus verdadeiro. A Bíblia diz assim: salvação somente através de Jesus. Babilônia diz: fale com a mãe que o filho atende. Salvação tem que passar por Maria. A palavra de Deus diz: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O catecismo romano diz: o quarto mandamento é o domingo, dia do sol. Se você pegar a carta circular, que é uma encíclica, uma carta circular do Papa Francisco, e ler a carta sobre o dia de guarda, até a metade você vai dizer que ele é adventista do sétimo dia. Bem na metade diz assim: e o sétimo dia, todos os textos da Bíblia, e o sétimo dia é o domingo. E você já encontra vários calendários que começa o primeiro dia na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo cai que dia? No sétimo. E ele diz: o sétimo dia é bíblico, e o sétimo dia é o domingo. E o mundo está se preparando, irmãos, para duas agendas. A primeira agenda, agenda familiar. Quem aqui é contra a família?
modelo bíblico da divindade. Um homem, uma mulher, um macho e uma fêmea, procriando filhos. Para mim, a maior prova da imagem e semelhança de Deus é o poder da procriação. O homem cria, o homem procria. Mas se pega um modelo que o mundo inventou, não importa se é macho, fêmea, seja quem for, o importante é a família. E essa família tem que ter um dia para descansar. E o dia original é o sábado do Senhor teu Deus, do pôr do sol ao pôr do sol de sexta-feira, bíblico. Mas a imagem, a representação será o dia do sol. E aí vai dizer assim, agora você tem uma imagem. Você escolhe adorar o Deus verdadeiro, guardar o sábado, ou você vai adorar a imagem, a representação do dia de descanso, que é o domingo? Muito bem, o mundo está sofrendo. Dizem os estudiosos que nos próximos 30, 40 anos, se o mundo chegar a 9 bilhões de pessoas, não haverá condições de alimentação. Então haverá uma agenda em defesa da natureza. E a Bíblia diz que aqueles que destroem a natureza, Deus os destruirá. Então vai existir um dia para a família e para a natureza descansar. E vai ser o mesmo dia, uma imagem, uma representação da verdade. E você vai dizer, não, mas domingo eu vou trabalhar. Domingo eu vou abrir o meu comércio, a minha indústria, domingo eu vou plantar. Então você vai gerar poluição, então você vai usar o teu carro, então você vai destruir a natureza, então você está contra o sistema. E você vai ter que escolher. Irmãos queridos, o verso 8, há uma lição muito importante para nós. Capítulo 3, verso 8 de Daniel. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. O governo mundial tem um povinho aí, os guardadores dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que não está disposto a guardar o domingo não. Que não está disposto a cuidar da natureza no dia do sol. Irmãos, nós seremos acusados de sermos contrários à ordem, ao bem-estar da sociedade, da comunidade. Agora veja, o Nabucodonosor, ele teve como líder, e todo líder deveria ter, a sabedoria e a prudência, e pelo menos a humildade, de quando uma pessoa é acusada, chamar essa pessoa e perguntar para ela, é verdade que é isso mesmo? O fato é, irmãos, que muitos serão chamados aos tribunais para responder por sua fé. E muitos nem saberão a que fé estão seguindo. Porque haverá uma acusação formal. E houve então essa acusação formal. E o Nabucodonosor chamou eles e perguntou. E no verso 15, ele diz assim, olha, eu vou dar uma outra chance para vocês. Bem no meio do verso 15 diz assim, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Irmãos, muito em breve, o povo de Deus será chamado para fazer a mesma coisa. Prostrai-vos e adorai a imitação da verdade, a contrafação da verdade. Há vários projetos em andamento, a gente não sabe onde isso vai parar. Mas a ideia é o seguinte, o dia em que o mundo tiver uma crise de proporções globais, ela deverá ter um governo global para resolver essas crises. Existe um plano de que os pequenos organismos de controle, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Comércio, se tornem não órgãos de controle, mas que haja um governo já pré-estabelecido mundialmente. Estourou um problema que afetou o globo. Não é cada país fazendo o que quer. Haverá um governo mundial. Uma agenda comum com o governo mundial. E esse governo mundial vai desafiar você e a mim a adorarmos Babilônia ou ao Deus verdadeiro. E aí, irmãos, o mesmo pedido que foi feito para Ananias, Misael e Azarias, prostrai-vos e adorai. Ou seja,
aceitai o que o mundo está ordenando. E você e eu teremos que enfrentar um governo plenipotenciário. Aqui, irmãos, é um governo plenipotenciário, quer dizer, um governo com poder mundial. A Bíblia é muito clara de que haverá dois poderes que se unirão num só poder. As duas bestas, os dois poderes, besta é poder, Apocalipse 13, se unirão num só. Agora não será mais uma decisão monocrática, mas uma decisão a duas mãos ou a quatro mãos, mas Roma e Estados Unidos imporão leis. E eu e vocês seremos chamados a dizer: prostre-se, aceite, participe, faça parte da comunidade. Aceite o pecado como ele é, aceite os pecadores sem transformação, aceite sodomia, aceite Gomorra, aceite como foram nos dias de Noé, aceite como foi nos dias de Ló, como disse Jesus, aceite, está tudo certo. O importante é amor, o importante é aceitação. Prostre-se, adore. Mas você vai pegar a palavra de Deus e vai dizer: isso não é verdade, isso é imagem, isso é representação, isso é imitação falsa, isso é contrafação, isso é mentira. Um pouquinho mais para frente, haverá então uma adoração obrigatória. Apocalipse 13, verso 16, eu não vou ler por causa do tempo. Será um decreto obrigatório. Também será um decreto, agora veja, irmãos, Daniel 3, o verso 10, isso aqui é importante. Daniel 3, o verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem, Apocalipse 13, 16 diz todos, todo homem, Apocalipse fala todos. Um governo plenipotenciário, um decreto universal para todos. A ideia é: sigam o sistema humano em lugar do sistema de Deus. Agora vem o desafio: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O verso em Apocalipse 3, 16 e 15 diz assim: que sairá um decreto de morte, para que fizesse morrer a todos quantos não obedecessem. E como os 3 jovens hebreus, você e eu, se estivermos vivos, seremos desafiados a confrontar, a desobedecer o decreto de morte com a própria vida. Desafiar um decreto de morte à custa da própria vida. Isso vai acontecer. A história vai se repetir. Agora veja, irmãos, Daniel 3, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Você lê em Apocalipse, nós vamos ler esses 2 textos. Se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Ananias, Misael e Azarias. Agora sim, eu não aguento mais. Abre lá em Apocalipse 13. Você pode depois estudar esses 2 paralelos, palavra por palavra, citação por citação. Apocalipse 13, Apocalipse 12, 12 e Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, verso 12 diz assim: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, ira, fúria, igual Nabucodonosor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 17: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de... A mesma fúria de Nabucodonosor será a fúria de Satanás através dos agentes humanos. Uma vez numa comissão da igreja, um irmão lá no passado, faz mais de 20 anos isso, numa igreja que eu era pastor, um irmão se levantou com uma atitude irascível, mas muito irascível.
Eu olhei para ele mansa e calmamente, apesar de ser um alemão, e falei: irmão, por que você está irado? Eu estou irado por causa disso. Eu falei: irmão, o senhor sabia que quem está irado é o diabo? A sua ira não é justa, não é justificável. Então, irmão, pensa bem por que o irmão está irado aqui na igreja. A Bíblia diz que o dragão está irado. A fúria vem, esse tipo de... Existe a ira justificada, a ira santa, que é um outro assunto. Eu vou abrir aqui um parênteses. O que é uma ira santa? Uma ira justificável é quando você fica irado por coisas sagradas. Essa semana, uma adolescente chamou o nome de Deus em vão e eu chamei a atenção dela: filha, você sabia que quando os anjos falam o nome de Deus, eles baixam o rosto? E você está usando o nome de Deus de uma forma tão vulgar? Se alguém pegar a minha Bíblia, me assaltar ali fora e eu saber que é uma pessoa que vai usar as folhas da Bíblia que são muito usadas para fumar maconha, eu vou ficar irado? Ele vai ter que arrancar a minha Bíblia na força. Aí a ira é santa quando o motivo é santo ou quando o objeto é santo. Mas esse irmão está virado por coisas banais. Aí não era uma ira justificável. A ira e a fúria de Nabucodonosor tem o seu paralelo na ira do dragão, quando ele usar os agentes humanos. E aí então, irmãos, o que aconteceu? A ira do dragão se encheu de fúria e ele então lançou o decreto de morte. A Bíblia diz: foram jogados, atados. Apocalipse 13:15 diz: para que fizessem morrer. Irmãos, alguém joga 3 pessoas com cordas amarradas, atados, dentro de uma fornalha de fogo para viver ou para morrer? Agora presta atenção. Quando sair o decreto de morte, já terá fechado a porta da graça. Mais ou menos o decreto de morte vai sair na 5ª praga, quando os cristãos forem acusados de não aderirem ao sistema. Mas quando fechar a porta da graça, não haverá mais mártires, não haverá mais ninguém que vai sofrer, porque todo o caso foi decidido para a vida e para a morte. Então, um paralelo de Daniel 3 é que quando os 3 hebreus foram jogados na fornalha ardente através de um decreto de morte, eles não morreram, porque quando sair o decreto de morte, nenhum filho de Deus morrerá. Os anjos entrarão em cena, o próprio Cristo virá como um guerreiro celestial. Leia o Grande Conflito e você vai entender esse negócio. Não haverá mais necessidade de martírio, de sangue, de testemunhas, porque tudo já foi selado, a porta da graça fechou, Jesus saiu do santuário celestial, saiu o decreto de morte, que venham as fogueiras, mas você e eu sairemos dali vivos, apenas as amarras serão queimadas e destruídas, e Jesus entrará no fogo desse mundo para libertar você e eu. Então, quando o seu decreto de morte, não se preocupe. Que venha decreto de morte, que venha fuga das grandes cidades para as pequenas, das pequenas para as montanhas, que venha tudo isso. Por quê? Quando cair a primeira praga, nenhum mal chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 1000 à tua direita. Quando Jesus encerrar a sua intercessão, você será completamente protegido por Deus e o mal não te atingirá. Sabe, irmãos, eu não sou uma pessoa sensacionalista, eu apenas me empolgo com a escatologia e a profecia. Porque por muito tempo, como pastor, eu acreditei. Isso não ia acontecer enquanto eu estivesse vivo. Mas de alguns anos para cá, eu passo a acreditar no meu fórum íntimo, se eu viver mais 30, 40 anos, eu creio que eu verei Jesus voltar. E eu gostaria de estar vivo. Eu gostaria de receber a chuva serôdia. Eu gostaria de ser chamado perante tribunais e dizer para um juiz ou qualquer ser humano: amigo, eu não estou indeciso. Eu não tenho dúvida no meu coração. Eu sei em quem creio. E o meu Redentor vive. E Ele se levantará sobre a terra.
E os meus olhos o verão, não outros. E quando o decreto de morte sair, e a irmã White diz, na noite, na meia-noite, literalmente, na hora mais escura do dia, literalmente falando, na hora mais escura da noite, à meia-noite, mas também simboliza na hora do maior aperto, quando o mundo estiver para destruir o povo de Deus, as fornalhas se acendendo, Jesus entrará na atmosfera da terra e libertará o seu povo e levá-lo para a glória celestial. Eu já mencionei aqui, em outros lugares, o poder que emerge da terra. Os Estados Unidos da América do Norte tem mais de 1000 bases militares no mundo. Sabe o que é uma base militar? É uma parte do exército, da marinha, da aeronáutica. É uma região onde eles têm domínio. Dali eles podem controlar o mundo. Em uma hora, os Estados Unidos conseguem cobrir 70% do globo terrestre para proteger, especialmente, aquilo que interessa hoje, que é o petróleo. 12 porta-aviões circulam os mares do mundo protegendo o petróleo. Em 2008, um porta-aviões passava pelas águas brasileiras e a então presidente dos Estados Unidos ligou para o presidente dos Estados Unidos reclamando: o teu avião está passando por minhas águas, o teu navio, o teu porta-aviões está passando por minhas águas? E o então presidente respondeu, Barack Obama, disse: quem protege a sua exploração de petróleo nas bacias que você tem nos seus mares? Você não tem nenhum porta-aviões. O mundo, belicamente falando, irmãos, está nas mãos dos Estados Unidos. Em uma hora, 70% do globo, em uma hora, eles lançam porta-aviões e vigiam o mundo inteiro. Então você acha, por mais que você vá para qualquer mato, para qualquer sítio, para qualquer canto, você acha que um satélite vai achar você em segundos? Isso não importa, irmãos. Sabe qual a defesa que você vai ter? Você vai ter a mesma defesa de Ananias, Misael e Azarias. Nenhuma! Então, quando o decreto de morte sair, o fogo se acender, você só vai ter uma certeza: você não vai se prostrar diante dos homens, você vai ficar em pé diante de Deus, e as únicas coisas que serão destruídas serão as amarras, as cordas, ou seja, o inimigo será abatido e não você. Você e eu sairemos do fogo para sermos exaltados a príncipes, e não herdaremos junto com Nabucodonosor no seu reino, mas junto com Jesus em glória e majestade. Eu preciso ler um texto com você. Apocalipse 7, para a gente encerrar. Apocalipse 7, verso 9 até o verso 17. Apocalipse 7, 9 a 17. Eu amo esse texto, a visão dos glorificados. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos não suportou, tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? De onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por qual se acham diante do trono de Deus e o servirão de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles as suas asas, o seu tabernáculo, o seu pavilhão. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o ardor do sol, nem ardor, nem dor, nem sofrimento algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, que estava no meio das chamas, os apacentará e os guiará para as fontes das águas das vidas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ah, como eu amo esse texto, irmãos.
Você pode sofrer, mas você vai vencer. O mundo vai fazer você chorar por um momento, mas Deus te fará sorrir por toda uma eternidade. Você pode sofrer, mas você vai vencer. O mundo fará você chorar por um momento, mas Deus te fará sorrir por toda a eternidade. No capítulo 2, temos uma representação do futuro feita por Deus. No capítulo 3, temos uma imagem, uma representação do futuro feito pelo homem. O caráter de Deus soberano em oposição ao caráter do homem. A igreja e Estado unidos em Babilônia, sob um poder. Daniel 3 se repetirá em Apocalipse 13. Finalizando, uma fornalha. Haverá um boicote econômico contra o povo de Deus. O mundo vai mandar você se ajoelhar perante os homens, mas você ficará em pé perante Deus. E quando o mundo mandar você ficar em pé diante deles, você se ajoelhará diante do Senhor. Há um povo aí que não acredita na perpetuidade da lei de Deus e na santidade do sábado. Mas nós ficaremos firmes pela sola Escritura e pela tota Escritura. Somente a Bíblia e toda a Bíblia. Ó Rei, ó Estados Unidos, ó Roma, eu não estou indeciso. Eu sei em quem creio. A fé não livra você do fogo. A fé faz você avançar através dele. A fé continua caminhando no vale da sombra e da morte. A fé não para. A fé transpõe as barreiras que Satanás coloca no caminho. Ellen White diz literalmente: não há barreiras que Satanás ou o homem possa levantar que a fé não seja capaz de atravessar. Eu amo isso. Na planície de Dura, ali hoje na Arábia Saudita, uma barreira foi levantada, uma representação da verdade, mas a fé atravessou. Não há barreiras que Satanás ou o homem possa levantar que a fé não seja capaz de atravessar. Olhe para os heróis da fé. Se inspire em Paulo, em Pedro, em Tiago, Estevão. O mundo os prostrou, mas Deus os levantará em glória e majestade. Você conhece a corrida 4x100? A pessoa vai passando o bastão um para o outro. Existe a corrida livre sem obstáculos, mas existem os obstáculos para você ultrapassar. Na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa corrida cristã, como diz Paulo, na nossa carreira cristã existem os obstáculos. Cada obstáculo que o diabo coloca, você pula e avança, avança. Às vezes você tropeça no obstáculo. Mas o cristão não é como o porco. Ele pode estar até na lama, mas não fica ali deitado, ele se levanta e segue. Os obstáculos existem, as injustiças, as mentiras, as injúrias, as calúnias, as difamações, tudo isso existe, não importa. As únicas coisas que queimaram foram as amarras, as cordas, a prisão. Irmãos, eu me impressiono com isso aqui. A única coisa que eu e você precisamos entregar é um corpo, para que Deus cuide dele. A maior prova de que você é cristão é quando você persevera em meio às provações e à escuridão. Tem uma música aí, talvez alguém vai me criticar, pode criticar. Tem uma música aí, usada por várias pessoas de diversas formas. O que eu ouço é de uma irmã de uma outra igreja. Essa música se chama Noites Traiçoeiras. Depois coloque no YouTube lá, Noites Traiçoeiras. É uma música interessante, aprenda dela o que é bom. Tem muita coisa linda ali. Quer fazer você chorar.
mas Deus te quer sorrindo. Logo virá sobre esse mundo noites traiçoeiras, onde você vai ter que responder por sua fé. Só que, irmãos, você tem que estar preparado antes. Você tem que estar decidido antes. Então, na escuridão da existência, você não está indeciso. Após o decreto de morte, Deus entra em cena e livra o seu povo. Ao fechar a porta da graça, sairá o decreto dominical, e os poderes de Apocalipse 13 entrarão em cena, afrontando a lei de Deus e perseguindo os obedientes, mas ninguém perecerá. Adorar a Deus revelará quem é Deus e quem é você. 7 vezes mais calor com fornalha e óleo, uma tentativa de eliminar qualquer possibilidade de intervenção divina. Aqueçam 7 vezes mais quem é o Deus. O mundo vai parecer, irmãos, que é impossível Deus agir. E Deus fará como as amarras de Sansão. A força humana perante Deus é puramente fraqueza, desafiando um decreto de morte. Irmãos, todo estudo escatológico, toda profecia, se não estiver centralizada em Jesus, ela não tem valor. Paulo diz: ainda que eu tenha todo conhecimento e conheça toda a profecia, se eu não tiver amor, nada serei. Sabe que o personagem central da história de Daniel 3 não é Ananias, Misael e Azarias? Você sabe que o personagem central não é Babilônia, Nabucodonosor, não é a estátua? O personagem central de Daniel 3 é Jesus Cristo. É Ele que muda as circunstâncias, é Ele que muda a história, é Ele que salva, é Ele que redime. É Ele que amou Nabucodonosor, e um dia eu vou pregar sobre a conversão desse homem. Já pensou um dia você chegar no céu e dizer assim: ô Nabuco, como é que é teu nome? Agora, meu nome agora é Gabriel, ou Miguel, sei lá. Ah, não é mais Nabucodonosor, não é nome pagão, não é mais adorador de Bel, agora é adorador de Deus. Me conta, como é que foi a tua conversão? Você virou com cabeça de animal, corpo praticamente de um animal. O amor de Deus foi tão grande a ponto de transformar esse homem. Agora deixa eu te perguntar, para encerrar: aonde estava o povo de Deus quando essa história aconteceu? Onde estava o povo de Deus na época de Ezequiel, Jeremias e Daniel? O povo de Deus estava em Babilônia, mas eles olhavam para Jerusalém. Era apenas 70 anos, quase que o prazo de uma existência humana. Eles penduraram os seus instrumentos musicais, dizendo: nós não vamos cantar nessa terra, aqui não é o nosso lar. Nós estamos em Babilônia por um tempo, mas o nosso lar é Jerusalém, e para lá que nós voltaremos. Infelizmente, a maioria dos judeus que foram para a Babilônia prosperaram, adquiriram riquezas, casas e bens, e não quiseram voltar. Apenas cerca de 50 mil voltaram, junto com Esdras, Zorobabel, Josué, Neemias. Só um remanescente, porque dentro do remanescente geral existe um remanescente fiel. Eu e você estamos na Babilônia desse mundo, mas o nosso olhar está em Jerusalém. E não se apegue a essas coisinhas aqui, viu? Não crie as amarras desse mundo, não fique muito apegado. Logo nós vamos sair da Babilônia e vamos voltar para Jerusalém, a nossa terra de origem literal, porque nós não somos daqui, nós estamos daqui, mas nós somos criados por Deus para um reino imortal, e o centro de toda a profecia é Jesus. Se um dia você for chamado a desafiar um decreto de morte, lembre-se, o teu caso já está decidido, a porta da graça já fechou. Em frente, sabendo que Deus atuará a teu favor. Os anjos se levantarão com as suas espadas, literalmente,
e nenhum cabelo será queimado, ninguém será atingido, ninguém. Fechou a porta da graça, acabou. Deus se manifestará, e quando o aperto for maior a ponto de você for chegar próximo da morte, Jesus vai entrar em cena na atmosfera desse mundo como um fogo consumidor, para destruir as amarras que te prenderam, pela força do inimigo, pela força das circunstâncias, e te libertar, e te promover a um súdito do reino, não o reino da Babilônia, mas o reino de Jerusalém. Que Deus abençoe você e a sua vida. Começamos um novo ano. Eu quero que seja o melhor ano da minha vida espiritual, um ano mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Vou chegar vivo no final do ano? Não sei. Você já vai chegar vivo? Não sei. Que eu sempre gosto de repetir: quer morramos ou vivamos, somos do... Para mim, diz o apóstolo Paulo, morrer é lucro. Irmãos, quando chegaremos a essa maturidade? Eu não quero morrer, lógico, eu tenho uma esposa maravilhosa que eu amo, minhas filhas que eu amo, meu genro que eu amo, tem coisas dessa vida que eu gosto de fazer, que são lícitas. Eu não quero morrer, mas quero ter a maturidade de viver. Se morrer é lucro, vou descansar. E o viver é Cristo, porque Jesus é o centro da profecia e o centro da história. Ele é tudo em todas as coisas. Que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida em 2022, todos os dias. Maranata, o Senhor logo vem, e nós iremos com Ele, amém? Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tens sido bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Querida igreja, vamos ficar em pé para orar? Repetiçãozinha para você não esquecer. Uma falsa representação da verdade, imagem da besta. Um governo com poderes mundiais, um governo plenipotenciário. Um decreto universal de morte. Mas finalmente, a entrada de Jesus na história para nos tirar da fornalha da Babilônia e nos levar para os lugares celestiais. Querido Deus, querido Pai, em Jesus nos achegamos a Ti para Te agradecer. O céu se debruça sobre os Seus filhos para santificar e salvar. Vivemos dias estranhos, ameaçadores, noites traiçoeiras, pela doença, pelos rumores de guerras, pelos conflitos frios entre os poderes da terra. Mas logo haverá uma agenda comum, uma ideia comum, um governo comum. O mundo se sujeitará à representação da verdade, a Babilônia mística. E um povo não se prostrará, a não ser diante do Senhor. E esse povo se levantará. E próximo à quinta praga, esse povo será condenado à prisão. E quando chegar a ordem de execução, haverá a sétima praga. Jesus entrará neste mundo. E aquilo que é praga para o ímpio é a libertação para o povo de Deus. As fogueiras se reacenderão, mas nós estaremos inflamados com o Espírito Santo de Deus. Portanto, nos ajuda dia após dia a entregar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, para que se um dia necessário for desafiar um decreto de morte, tenhamos a segurança de que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. E quando esse decreto sair, a porta da graça já estará fechada, então nada temos que temer,
porque pela fé atravessaremos os vales escuros e Jesus virá para nos buscar. Pai, a Tua palavra, através da revelação do dom profético, diz: mantenham perante o povo essa verdade, que deve ser mantida perante toda a mente, a chave da história futura, a volta de Jesus, porque não havendo profecia o povo se corrompe. Nos ajuda a viver nesse movimento, sempre para o alto e para a frente, para cima, em Jesus e com Jesus, porque Ele é o autor da história. Ele é tudo em todas as coisas. Sejas Tu, Senhor, em nós, tudo. Toma-nos para sermos Teus hoje e nos dê perdão e nos dê o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.